Silêncio. Acima de tudo, silêncio. Um silêncio como só existe no deserto. Nenhum som, nenhum vento, nenhum passo. Apenas o calor que sobe da terra e o céu, alto, infinito, pulsando com luz azul. Nesta quietude, muito pode ser ouvido. Nela ecoam os passos do passado. E se você fechar os olhos, escutar, um farfalhar penetra pelas profundezas do tempo. Não é apenas o vento, é o farfalhar da seda, é o sopro de um caminho antigo. Era uma vez, muitas gerações atrás, uma estrada se estendia entre o Oriente e o Ocidente. Não foi construída por reis, não foi projetada por engenheiros, não foi traçada em mapas. Nasceu sob os pés das caravanas, na poeira, no suor, no farfalhar das patas dos camelos. Era uma estrada viva. Conectava não apenas cidades, mas também pensamentos. Não apenas mercados, mas também corações. Esta estrada ficou conhecida como a Grande Rota da Seda. Começou longe no Oriente, entre montanhas e campos de arroz, em uma terra onde imperadores vestiam roupas amarelas e impérios eram concebidos como o universo. De lá, mercadores, poetas e peregrinos viajavam, levando consigo seda, chá, jade e conhecimento. Eles abriam caminho por desertos, passagens, cidades e oásis. Não levavam apenas mercadorias, mas também música, religião e lendas. Em troca, recebiam vidro, cedro do Líbano, livros, armaduras e ouro. Mas o mais importante, traziam um olhar que vinha de longe. Este caminho não era uma linha reta. Ele se ramificava, se perdia e reaparecia. Ele seguia ao longo de rios, passando por mosteiros e mausoléus, por bazares e ruínas. Em suas curvas, cidades que não existem mais. Em sua poeira, passos que ninguém mais pode distinguir. Mas a estrada vive, porque as memórias a carregam. Ela vive em manuscritos, em jarros carimbados, em canções cantadas em diferentes línguas, mas que falam da mesma coisa. A Rota da Seda não é apenas geografia, é uma forma de pensar. É a ideia de que a conexão entre as pessoas é possível, mesmo que montanhas, culturas e crenças as separem. Que se pode trocar, não lutar. Que se pode aprender, não escravizar. Ela existia como o sopro do mundo. E enquanto as pessoas andavam sobre ela, o mundo respirava. Imagine o nascer do sol sobre as dunas de areia. A caravana se prepara para partir. As pessoas calmamente arrumam seus fardos, apertam as rédeas, verificam as bolsas de água. Os camelos grunhem e se ajoelham. A luz se ergue sobre o horizonte, primeiro cinza, depois dourada. Este é o primeiro passo para o infinito. E esse passo foi dado repetidamente, por séculos. Cada partícula de pó, levantada pelas patas, absorvia a marca de uma era. O caminho não era sereno. Conheceu guerras, deslizamentos de terra, roubos, secas. Conheceu a morte e o desaparecimento de cidades. Mas através de tudo isso, continuou a fluir, como um rio subterrâneo que não desaparece, mesmo que tenha sido coberto por areia. Basta saber onde procurar. Por este caminho foram levados incenso e espadas, textos e tecidos, bronze e corações anelantes. Aqui peregrinos, colonos, exploradores e sonhadores viajaram, e cada um, mesmo o mais simples dos condutores, fazia parte de um quadro imenso que ele próprio não podia ver completamente. Ele conhecia apenas o dia, o caminho, o sol sobre sua cabeça, mas era um elo numa corrente que se estendia por metade do mundo. E se você sentar à beira da fogueira, quando o dia termina, quando o céu escurece lentamente e o cheiro de lã de camelo e fumaça paira sobre a caravana, você pode ouvir histórias, não histórias inventadas,
mas verdadeiras. Elas soam baixas, porque o contador de histórias não precisa gritar. Todos sentam perto, todos ouvem. E nessas histórias reside a própria essência do caminho. É cheio de contrastes. Ele atravessa geleiras e dunas, campos de arroz e rochas. Conhece o calor e o frio, o desespero e o júbilo. É como a própria vida. Às vezes se bifurca, como uma escolha. Às vezes desaparece sob a neve, como o esquecimento. Mas sempre retorna. Para alguns, o caminho começou na China. Para outros, em Antioquia. Para outros, no coração. Porque a Rota da Seda nem sempre foi uma estrada entre pontos num mapa. Era um caminho do espírito. Um caminho onde filosofias, culinárias, vestimentas, línguas, escritas, toques se encontravam. Ensinava a ver o familiar no estranho, um reflexo no desconhecido. Talvez tenha sido aqui que surgiu a ideia do mundo como um único organismo, do homem como viajante, do conhecimento como mercadoria e da mercadoria como conhecimento. A natureza meditativa deste caminho reside em que ele não se apressava, ele era lento. Ele se movia no ritmo do camelo, no ritmo da respiração. Ele permitia pensar, ver, recordar. Hoje, em um mundo de mensagens instantâneas, esse ritmo parece perdido, mas ele vive. Ele está dentro de nós, em cada caminhada sem telefone, em cada olhar dirigido ao horizonte. Então, comecemos esta jornada, sem pressa, com respeito por cada passo, com atenção a cada voz, com disposição para ouvir, pois a grande Rota da Seda não é uma história sobre a antiguidade, é uma história sobre conexões. E, portanto, sobre nós, onde os rios fluem como fios entre montanhas e vales úmidos, nasceu um grande poder, o Reino do Meio. Não era chamado de China naqueles tempos, era chamado de País do Estado Central, um país onde o céu e a terra se conectam no governo do imperador, onde a ordem está acima do caos, onde a tradição é mais importante que o momento. Foi exatamente ali que começou o caminho que mais tarde receberia o nome de Rota da Seda. O período de florescimento coincidiu com a Era Han. Foram séculos de desenvolvimento rápido. A dinastia Han unificou terras fragmentadas, construiu estradas, fortaleceu fronteiras e, o mais importante, abriu-se para o mundo. Foi um tempo em que o Oriente começou a olhar para o Ocidente com interesse, não apenas como o desconhecido, mas como um parceiro potencial. O imperador Wu Di, um governante poderoso, decidiu descobrir o que havia além das montanhas e desertos. Ele sonhava com alianças, com uniões contra os nômades, com novos mercados e novos horizontes. E assim, em meados do século II a.C., ele enviou um homem chamado Zhang Qian em uma jornada. Este nome está na origem do Grande Caminho. Zhang Qian, oficial, diplomata e viajante, foi enviado para terras desconhecidas. Seu caminho foi longo, cheio de provações. Ele foi capturado, escapou e caminhou novamente. Atravessou estepes infinitas, encontrou povos desconhecidos e viu o mundo além do império. Seu retorno foi uma sensação. Ele não trouxe ouro nem presentes, mas algo mais valioso: conhecimento. Conhecimento sobre povos, cidades, rios, terras férteis e oportunidades. E então a China entendeu: há algo maior do que suas próprias fronteiras. Há outro mundo, não hostil, mas desconhecido. Assim começou a grande diplomacia da seda. Ela não era apenas vendida. Com ela, pagava-se por alianças. Era presenteada a reis. Seus tecidos cobriam as paredes dos palácios. A seda tornou-se mais do que um tecido. Tornou-se um símbolo da grandeza chinesa, da sutileza, da arte inigualável.
fina como a asa de uma borboleta, forte como a lealdade, graciosa como o pincel de um artista. Das províncias que hoje se chamam Henan e Shanxi, os fios de seda se estendiam para o oeste. Em Chang'an, a capital do império, começavam estradas que levavam ao vazio. Era uma cidade de beleza e ordem. Palácios, templos, jardins, ruas onde os aromas de incenso e tinta se misturavam, o sussurro de pergaminhos e o toque de sinos. Nesta cidade nasceram ideias, partiram caravanas, nasceram lendas. Chang'an tornou-se uma porta para o mundo. Aqui as caravanas eram formadas. Aqui os condutores de camelos eram contratados. Aqui as notícias das fronteiras eram discutidas. E daqui partiam as caravanas, carregadas de seda, laca, porcelana, chá e jade. As caravanas seguiam para o oeste, em direção a Taklamakan, em direção a Fergana, em direção à Pérsia. Partiam para voltar ou para desaparecer para sempre. A estrada era perigosa. Montanhas e ladrões, calor e frio, trechos intransitáveis. Mas, mesmo diante dessas dificuldades, as pessoas seguiam. Porque não era apenas o dinheiro que as guiava, a esperança as conduzia. A esperança de que, além das montanhas, haveria novos amigos. Que, no outro extremo, haveria outra pessoa com quem se poderia conversar, mesmo sem uma língua comum. Artesãos chineses produziam seda há gerações. Eles alimentavam os bichos da seda com folhas de amoreira. Eles recolhiam os casulos, ferviam-nos, desenrolavam-nos e teciam. Cada pedaço de tecido continha o trabalho de dezenas de mãos. E tudo isso para que um fino fio, brilhando ao sol, se tornasse um véu, um vestido, uma bandeira. A seda não apenas adornava, ela falava. Falava de status, de gosto, de conhecimento e do caminho. Mas não apenas seda vinha da China. Ideias também partiam. Confucionismo, taoísmo, budismo, 3 correntes que preenchiam a vida espiritual do império. O budismo veio de fora, mas se tornou nativo. O taoísmo nasceu aqui, nas montanhas e na névoa. O confucionismo tornou-se a base do pensamento estatal. Essas doutrinas não lutavam, elas se entrelaçavam, como fios. Na própria arquitetura daquela época, sente-se o espírito do caminho. Templos onde as paredes não prendem o espaço, mas o libertam. Jardins onde a natureza não se submete ao homem, mas conversa com ele. Esculturas onde o rosto de Buda não é uma imagem, mas um espelho. Tudo lembrava. O caminho começa por dentro. A chancelaria imperial mantinha listas, criava rotas e mantinha pousadas. As estradas eram traçadas não apenas por cascos, mas também por decretos. A China percebeu. A abertura do Ocidente exige um sistema, e um sistema foi criado. Medidas uniformes de peso, dinheiro, tecido, estatutos de caravanas unificados. Não era apenas um fluxo de mercadorias, era uma civilização em movimento. A grande China conhecia sua força, mas também conhecia sua solidão. O caminho tornou-se uma ponte. Deu ao império um espelho. Nesse espelho, ele viu o estranho e reconheceu a si mesmo. Imagine um mercador partindo de Chang'an. Ele está na beira da rua, a seus pés, fardos de mercadorias. Ao redor, o barulho da cidade, o cheiro de chá, os gritos dos carregadores. Ele sabe, sua jornada levará meses. Ele pode não voltar, mas ele vai, porque além do horizonte não é apenas um mercado. Lá, um encontro. Lá, outra pessoa que precisa de suas palavras, seu tecido, seu olhar. Assim começou o caminho. Dentro do reino do meio, no coração do império, na mão que segurava um fio de seda.
em um passo dado para o oeste. Se o caminho começa no coração, então o deserto é sua prova. A rota da seda, partindo de Xangã, uma vez se deparou com o vazio, arenoso, sem vida, deslumbrantemente dourado. Taklamakan, um mar de areia, sem praias, sem água, sem piedade. Seu nome soa como um aviso. Você vai entrar, mas não vai sair. E, no entanto, as pessoas entraram, porque o caminho passava por ela. Taklamakan não é apenas um deserto, é um antigo espelho do mundo. Aqui tudo é revelado. O sol como uma espada, a areia como o tempo, o vento como uma voz, esquecida séculos atrás. Nesta quietude, a rota da seda tornou-se real, sem adornos, sem enfeites. Aqui se decidia quem era digno de continuar a viagem e quem ficaria na areia. Para atravessá-lo, as caravanas se dividiram. Algumas seguiram o caminho do norte, pelos oásis de Rame, Turpan, Kusha. Outras, o caminho do sul, por Khotan, Yarkand, Shershen. Ambas as ramificações contornavam o coração central do deserto. Um caminho direto era impossível. Lá, a morte. Mas mesmo nessas estradas de desvio, as caravanas se perdiam. Pessoas desapareciam. A areia as engolia, sem deixar vestígios. E, no entanto, havia cidades nesta terra. Oásis, gotas de vida em um oceano de areia. Havia muitas, e a maioria delas agora desapareceu. Apenas os nomes permaneceram. Kashgar, Khotan, Loulan, Kashgar, um cruzamento de mundos, uma cidade onde chineses, sogdianos, iranianos, indianos e turcos se encontravam. Aqui falavam dezenas de línguas. As pessoas negociavam, casavam-se e oravam. Era uma cidade não de pedras, mas de pessoas. Seus olhares, seus acordos, suas dúvidas. Khotan, a terra do jade. Aqui se extraía uma pedra à qual os chineses atribuíam santidade. O jade era considerado o corpo da terra. Era usado por imperadores, sacerdotes e poetas. Khotan era o lar de arquitetos e comerciantes, contadores de histórias e artistas. Suas casas eram de barro, suas ruas de poeira. Mas em seus olhos vivia a distância. Loulan, uma cidade fantasma. Ela desapareceu. Foi soterrada pela areia. Seus templos não ouvem mais orações. Suas ruas não recebem mais passos, mas arqueólogos a encontraram. Eles encontraram restos, tecidos, túmulos. Encontraram o rosto de uma mulher cujo corpo se preservou no deserto, como um hálito congelado do tempo. Este rosto, o rosto da princesa de Loulan, não se parece com nenhum outro. Ele olha através dos séculos. Ele silencia, mas diz: eu me lembro. Nessas cidades, o deserto não vencia. Negociava-se com ele. As pessoas construíam canais, plantavam choupos, puxavam água das montanhas. Elas criaram um mundo a partir de gotas. E quando as caravanas chegavam, eram recebidas. Recebiam abrigo, comida, descanso. Mas o principal era que suas histórias eram ouvidas, porque cada viajante carregava consigo algo mais do que mercadoria. Ele carregava o caminho. Imagine uma caravana. Camelos, um após o outro. Os pés afundam na areia. O calor pica os olhos. A água vale ouro. O silêncio é tão denso que se ouve o estalo do couro no cinto. Mas à frente, tremeluz uma miragem. Ou talvez uma cidade real. E cada passo, esperança, que ela existe, que não é uma ilusão. As caravanas também viajavam à noite, sob a lua, quando a areia perdia o calor, quando as estrelas eram como lâmpadas para o viajante. A areia rangia, os cascos batiam surdamente no chão, alguém sussurrava orações, alguém se lembrava de casa, alguém simplesmente seguia em frente, sem pensamentos, sem medo, apenas para a frente. Nas paradas junto ao fogo,
contavam-se contos de fadas, sobre espíritos do deserto, sobre gigantes de areia, sobre tesouros escondidos sob as dunas. As pessoas acreditavam que o deserto era vivo, que ele ouvia, que ele falava, às vezes sussurrando, às vezes em tempestade. Nessas histórias nascia uma conexão, porque nenhuma cultura passava pelo deserto da mesma maneira. Chineses, sogdianos, indianos, persas, árabes, romanos, todos o viam com seus próprios olhos, mas o medo era comum, assim como o respeito. Não se pode construir uma casa na areia, mas pode-se deixar um rastro, e as caravanas deixavam. Às vezes, seus rastros eram encontrados séculos depois. Sulcos de rodas, agulhas de osso, sombras de edifícios. Tudo isso, um eco. Tudo isso, partes de um mapa onde o deserto não é hostil, mas honesto. Taklamakan é um exame. Se você o passar, realmente se tornará parte do caminho. Se não, você se tornará parte da areia. Mas o caminho não parava. Mesmo quando cidades morriam, quando fontes secavam, quando estradas desapareciam, as pessoas seguiam, porque do outro lado do deserto havia luz. Lá esperavam, lá esperavam. O deserto não mata, ele testa, e se você o atravessa, ouvindo seu hálito, pode ouvir palavras antigas, não em uma língua, mas em um ritmo, no farfalhar da areia, no rolar do vento, e então você entenderá. Poeira não é sujeira, poeira é memória, e o caminho que a atravessa não é apenas uma estrada, é o hálito da história. O deserto sabe guardar segredos. Onde o vento canta, em uma única linguagem de silêncio, surge a sensação de que a própria terra medita. E se você seguir para o oeste ao longo da borda norte de Taklamakan, onde os pináculos de areia dão lugar a plataformas rochosas, de repente um vale se abre, e acima dele se ergue Dunhuang, uma cidade-portal, onde as caravanas paravam por séculos para recuperar o fôlego antes de um novo impulso. As pessoas se lembravam do que era água, sombra, fruta e oração. E um pouco afastado da agitação da cidade, na parede rochosa, como contas espalhadas, escondem-se centenas de cavernas. Elas são chamadas de Grutas de Mogal, ou as Cavernas dos Mil Budas. A lenda conta: um monge chamado Lezum caminhou do Reino do Meio em direção à região ocidental, carregando consigo um rolo de sutra e um único jarro de água. No final de longas jornadas diurnas, quando seus olhos já confundiam o horizonte com o céu, ele teve uma visão. Um Buda dourado pairava na luz do crepúsculo e iluminava o penhasco com um brilho carmesim. Assim, o monge parou e começou a esculpir um nicho na rocha arenosa e macia para ali depositar sua revelação. A primeira caverna era minúscula, apenas alguns côvados de comprimento, mas afrescos já viviam em suas paredes. Flores de lótus, nuvens, leões guardiões. Uma faísca se acendeu e após o monge vieram artesãos, mercadores, funcionários, generais, peregrinos. Todos queriam deixar luz. Ao longo dos séculos, as grutas se multiplicaram. Tornaram-se cada vez mais, a quinta dezena, a sétima, e no final da dinastia Tang, centenas. Em seu interior habitava um silêncio, colorido com pigmentos minerais, terracota, azul celeste, malaquita. Em algumas paredes, Buda sentava-se em absoluta paz. Em outras, pregava, pisando na terra com uma expressão de suave força. Mais adiante, havia cenas de histórias jataká, vidas passadas, onde Buda, seja como rei ou como servo, oferecia-se como um presente à ideia de compaixão. Os afrescos eram pintados em camadas, como a memória. Um artista partia, outro chegava,
sem apagar o traço anterior. Assim, as paredes se tornaram uma crônica onde os séculos eram inscritos. As grutas de Mogal não são um museu nem um templo no sentido usual. Elas são mais como páginas de meditação, espalhadas ao ar livre. Quando uma caravana se aproximava de Dunhuang, o viajante frequentemente não ia imediatamente ao bazar, mas às cavernas. Ele tirava as sandálias, entrava sob a abóbada baixa, e o silêncio parecia pousar uma mão em sua testa. O zumbido dos camelos da estrada desaparecia, o burburinho do mercado recuava, restando apenas um batimento cardíaco surdo e o sussurro de um mantra, flutuando de fonte desconhecida. Aqui, o mercador esquecia o preço da pimenta, o soldado o tilintar da armadura, o monge a longa estrada. Todos se tornavam ouvintes. Os afrescos não apenas decoravam as paredes, eles eram um mapa. Em um, uma ponte estendida sobre o rio do Samsara. Em outro, a roda do renascimento, onde cada setor revelava sofrimento e esperança. Em um terceiro, peregrinos caminhando por uma passagem de montanha, muito semelhante àquela que a caravana havia atravessado no dia anterior. O viajante lia a história e, de repente, entendia. Aquele era seu próprio caminho, apenas contado em cores. O Buda, no centro da composição, era sempre sereno. O lótus, sob seus pés, simbolizava a pureza, pois a flor cresce na lama e permanece imaculada. Assim, o condutor de caravanas, o erudito e a moça apaixonada podiam sentir. Eles caminham na poeira, mas carregam luz dentro de si. Nos recantos escuros das grutas, guardavam-se rolos, sutras, comentários, poemas, anotações de viagem. Eram embrulhados em seda, selados com laca e colocados em nichos. Os manuscritos eram escritos em chinês, tibetano, sânscrito, sogdiano. Havia até textos em dialetos até então desconhecidos. Cada inscrição era um rastro de alguém que ouviu o chamado do silêncio e decidiu deixar sua voz. Esses rolos esperaram por muitos séculos, até que, no início do século passado, um guardião taoísta abriu uma sala selada. Ele encontrou milhares de manuscritos, um canto do tempo aprisionado no pó. Estudiosos de todo o mundo ouviram esse coro e, desde então, Dunhuang tornou-se não apenas uma parada, mas um arquivo mundial. Mas ainda antes, 4 séculos antes dessa descoberta, um peregrino chamado Xuanzang chegou a este mesmo vale. Ele estava a caminho de Chang'an para a Índia em busca do verdadeiro texto dos sutras. A jornada levou quase 2 décadas. Ele atravessou os mesmos desertos, cruzou as mesmas montanhas e dormiu sob o mesmo céu. Parando em Dunhuang, ele orou em uma gruta com uma imagem do Avalokiteshvara de 1000 braços. Nesta forma, a compaixão tem 1000 mãos para ajudar todos os seres. Isso mostrou a Xuanzang que todo conhecimento não é para a glória, mas para o serviço. Ele escreveu: aquele que carrega o sutra deve ser como o vento que traz frescor, igual para todos. Essas palavras se tornaram parte do caminho. As grutas também receberam pessoas influentes. Generais, partindo para o oeste, traziam presentes, estatuetas de ouro, cortinas de seda, taças de prata. Eles pediam a Buda para proteger suas tropas. Mercadores doavam moedas, esperando o retorno seguro da caravana. Camponesas simples deixavam cestas de caques em gratidão pela chuva. E nos corredores escuros misturavam-se os reflexos de ouro e o cheiro de frutas maduras, um espelho do poder e do calor da oração humana. Mas o principal presente era a tinta, mineral, terrosa.
Ela era moída em pedras, misturada com cola de ovo, com suco de ervas, com leite de acácia. Cada camada fixava o tempo anterior. Assim, sob os inumeráveis olhos de Buda, um século se sobrepunha ao outro, não apagando, mas abraçando. E agora, os pesquisadores veem camadas, o estilo denso e primitivo das dinastias do norte, o desenho refinado da era Tang, os contornos severos da Song. Neles, a história não é de impérios, mas de olhares. Quando o sol se põe e o último grupo de turistas deixa o local, as grutas mergulham novamente na escuridão milenar. Então, pode-se imaginar como milhares de olhos, pintados nas paredes, se abrem simultaneamente. Eles não olham para fora, eles olham para dentro, para a própria pedra, para a sombra, para o silêncio de onde a voz emana. Se você escutar atentamente, parece que as paredes respiram. Mas isso não é uma ilusão. Somos nós mesmos que nos lembramos de respirar. Porque o caminho do Buda nas areias não é sobre estátuas de pedra. É sobre o vazio que se enche de compaixão quando você entra nele com um coração puro. À saída das grutas, encontra-se um pinheiro velho. As suas raízes mordem a pedra. Os seus ramos seguram o céu. Viajantes sentam-se muitas vezes debaixo dele. Alguns fecham os olhos e repetem um mantra. Outros simplesmente ficam em silêncio. E neste silêncio, o deserto e a escuridão das cavernas ligam-se ao peito humano, tornam-se um só campo. Assim, a Gruta de Mogal cumpre o seu antigo papel, ser uma ponte entre o exterior e o interior. Quando a caravana parte novamente, a poeira assenta nos sapatos, mas nesta poeira já não há a antiga gravidade. Porque o homem não carrega apenas fardos de mercadorias consigo, mas também a leveza que o Buda da areia lhe concedeu, a leveza de ver a distância e, ao mesmo tempo, não perder o coração. Assim, a grande estrada recebe mais uma carga invisível, a carga do conhecimento silencioso. É mais leve que pluma e mais pesada que rocha. Não brilha como ouro, mas ilumina o caminho melhor que uma tocha, porque é uma luz que vem de dentro. Uma luz em que cada figura de Buda, cada afresco, cada pergaminho é apenas uma lembrança de que o caminho mais difícil começa e termina no mesmo lugar, no homem. Ao sussurro da seda e ao cheiro do incenso, o caminho não apenas se movia, mas falava. A grande rota da seda não era meramente uma rota por onde tecidos, pedras, especiarias e segredos eram transportados. Era uma artéria pela qual as palavras fluíam. E se você escutar essa antiga linguagem, poderá distinguir, entre as muitas vozes, uma voz que é surpreendentemente flexível e onipresente. Essa era a língua dos sogdianos, mercadores da antiga Ásia Central que se tornaram mestres da diplomacia das caravanas. Sogdiana, uma terra entre montanhas e deserto, situada em vales férteis onde hoje se encontram Samarcanda e Bukhara. Esta terra não possuía um império, mas tinha um dom: conectar. Os sogdianos eram intermediários que sabiam falar com todos, com um chinês em chinês, com um persa em farsi, com um romano com gestos e um sorriso. Sua língua era flexível como um fio de seda, seu papel insubstituível. Eles não eram grandes guerreiros, sua arma era a alfabetização. Praticamente todo sogdiano sabia escrever, calcular e corresponder. Eles enviavam cartas uns aos outros através dos desertos, deixando-as em caravansarais, onde os viajantes as pegavam e as levavam adiante. Essas cartas são documentos da época. Falam de preços, dívidas, pogroms, casamentos, orações.
de uma vida que era vivida entre mundos. Os sogdianos estabeleceram postos comerciais ao longo de todo o caminho, de Khotan e Kutchá a Chang'an, de Balkh a Merv. Em cada grande oásis havia um bairro onde se falava sogdiano. Ali também construíam templos para seus deuses, organizavam escolas e abriam casas de chá. Podiam ser budistas, zoroastrianos, maniqueus. As religiões eram para eles pontes, não muros. Se um condutor de caravanas orava a outra divindade, o sogdiano respeitava isso, sabendo, a confiança se constrói sobre a aceitação. Suas caravanas frequentemente transportavam não apenas animais de carga, mas também crianças, esposas e professores. A viagem era seu modo de vida. Um menino de 5 anos conhecia os nomes de cidades que nunca havia visto. Meninas aprendiam a classificar especiarias e a distinguir tecidos. E se uma caravana atrasava em Khotan por causa da chuva ou de bandidos, toda a família sabia. Isso não era um infortúnio, era parte da viagem. Os sogdianos falavam de forma concisa, precisa e benevolente. Sua língua tornou-se a base de um curioso léxico internacional. Alguns termos sogdianos entraram no chinês, indiano e árabe. Sua escrita tornou-se o protótipo para o uigur e, mais tarde, para o mongol. Eles carregavam o letramento como fogo, não por poder, mas por conexão. Em suas cartas aparece uma palavra quase sagrada: esperança. Não lucro, não ganho, não medo. Esperança de que, além do passo, haverá outro, pronto para conversar. Essa palavra unia o caminho. As estalagens sogdianas, os caravansarais, não eram apenas locais de descanso. Eram ao mesmo tempo clubes, escolas, bolsas e templos. Neles se contavam notícias, discutia-se o preço do açafrão, debatia-se filosofia, bebia-se vinho e escreviam-se cartas para casa. Às vezes, essas cartas não chegavam. Às vezes, encontravam o destinatário anos depois, mas cada folha era escrita como uma mensagem através do deserto. Um cronista chinês escreveu que os sogdianos eram pessoas com vários corações no peito. Eles sabiam sentir o outro, mesmo que fosse um estranho. Sabiam ceder para vencer. Sabiam silenciar para ouvir. Eles eram considerados astutos, sim, mas também honestos. Se um sogdiano prometia entregar uma carga, ele o fazia, mesmo que a viagem levasse meses, mesmo que o preço fosse a sua própria reputação. Para eles, uma palavra valia tanto quanto jade ou especiarias. Alguns deles alcançaram altas posições. Na capital chinesa, Chang'an, havia bairros sogdianos. Seus líderes tornaram-se funcionários, seus filhos, nobres. Mas eles sempre permaneceram fiéis a si mesmos. Em suas casas, lâmpadas pintadas com símbolos nativos ardiam. Eles contavam a seus filhos sobre a distante Samarcanda, mesmo que tivessem nascido na China. Eles preservavam sua comida, seus costumes, suas canções. Os sogdianos eram artistas do comércio. Seu pincel, papel, suas cores, linguagem, sua obra, o espaço entre os mundos no qual ninguém se sente estrangeiro. Quando a caravana entrava na cidade, o sogdiano ia na frente. Ele negociava com os guardas locais, com os donos das hospedarias, com os representantes das autoridades. Ele conduzia a conversa de tal forma que nenhuma das partes perdesse a face. Sua fala era uma ponte pela qual podiam passar até mesmo aqueles que não confiavam uns nos outros. E se a Rota da Seda uma vez conectou Oriente e Ocidente, isso foi em grande parte graças aos sogdianos, aqueles que conheciam o valor do silêncio, o peso de uma palavra e a música do entendimento mútuo.
eles desapareceram, como muitos outros povos, mas sua língua permaneceu nas cartas, seus nomes em inscrições nas paredes das grutas, seu espírito na própria ideia do caminho. O caminho nem sempre é uma estrada, às vezes é uma parede, alta, fria, silenciosa. A grande rota da seda, depois de atravessar estepes e desertos, mais cedo ou mais tarde, deparava-se com montanhas. Não eram colinas ou cumes, eram gigantes, cordilheiras que se estendiam até o céu. Eram chamadas por diferentes nomes: Tian Shan, Kunlun, Karakorum, mas as mais difíceis e mais sagradas eram as portas do Pamir. Eram chamadas de Teto do Mundo. E para seguir em frente, a caravana tinha que subir as nuvens. O Pamir não perdoava a fraqueza. Suas geleiras guardavam o silêncio de milênios. Seus desfiladeiros ecoavam com quedas de rochas. Suas passagens podiam ser fechadas por uma tempestade de neve, mesmo no verão. Onde o ar se tornava rarefeito, a respiração ficava curta. Os pulmões pareciam se lembrar de como era ser um peixe fora d'água. Mas ainda assim, as pessoas iam, porque sabiam, além da passagem, outro mundo. E não havia outro caminho. As subidas duravam dias, às vezes semanas. Os camelos não aguentavam. Então as cargas eram transferidas para iaques ou carregadas à mão. As pessoas se amarravam com cordas para não se perderem na névoa. Passavam a noite em cavernas, junto a fogueiras, em fendas de rochas. Cobriam-se com mantos, colocando peles por baixo. Às vezes, simplesmente deitavam-se, encostando-se uns nos outros, compartilhando o ar. Em grandes altitudes, tudo se intensifica. O coração bate nas têmporas, audível. O vento não é apenas ar, mas uma voz. Não carrega palavras, carrega presença. Nesses lugares, o ser humano não se sente mais o Senhor. Ele é um hóspede. Precisa pedir permissão para passar. Em tais alturas, é fácil acreditar em espíritos. As montanhas estão cheias de lendas. Acreditava-se que guardiões habitavam seus picos. Às vezes, eles ajudam. Às vezes, testam. Alguém contou ter visto uma silhueta na névoa apontando o caminho. Outro, como ouviu risadas de crianças quando quase perdeu a consciência. Essas histórias não eram ficção, eram uma tentativa de explicar como ainda estamos vivos. Passo Torugard, Passo Irkestam, Carabel. Esses nomes soavam nos ouvidos dos condutores de caravanas como encantamentos. Cada um deles, como uma fronteira entre mundos. Atravesse-o e você estará em outro país, respirando outro ar, sob outras estrelas. Nos cumes encontravam-se pirâmides de pedra. As pessoas as empilhavam com pedras planas, como orações. Às vezes, colocavam um pedaço de tecido no topo, em memória daqueles que não haviam chegado. O vento agitava esses trapos como bandeiras, e cada novo viajante adicionava uma pedra. Assim, a montanha tornava-se uma crônica de passos. Mas não apenas o medo e a superação acompanhavam o caminho. Nas montanhas havia também inspiração. Artistas descreviam como a luz deslizava sobre a neve, como as sombras das nuvens se deitavam sobre as geleiras, como o céu escurecia e as estrelas, mais próximas, às vezes, à noite, pareciam tão brilhantes que o viajante esquecia onde estava a Terra e onde o universo. Pela manhã, as geleiras estalavam, o sol queimava os olhos, os caminhantes formavam uma fila, mantendo o ritmo. Nas subidas, ninguém falava. As palavras eram pesadas demais. Restava apenas a música da respiração e o farfalhar da pele
esticada sobre o dorso do animal, e o rangido dos esquis, e a respiração, curta, ofegante. Quando a caravana chegava ao passo, as pessoas sentavam-se e permaneciam em silêncio por um longo tempo. Alguns bebiam água do cantil, outros apenas olhavam para baixo, de onde tinham vindo. Naqueles minutos havia tudo: medo, vitória, exaustão, gratidão. E então a descida, não mais fácil, às vezes até mais perigosa. Encostas íngremes, trilhas escorregadias, abismos, mas lá embaixo o verde, o ar, a suavidade. E de novo, cidades, pessoas, bazares. Mas quem havia cruzado o passo já era diferente. Nas montanhas, às vezes, encontravam-se mosteiros, cavernas-mosteiro, feitos de pedra. Neles viviam eremitas. Alguns eram tibetanos, outros indianos. Eles não saíam de suas celas por anos. Seus rostos eram como rochas, suas palavras como um derramamento de pedras. Peregrinos entravam, recebiam bênçãos e ouviam parábolas. Uma vez, um mercador perguntou a um velho monge: "Por que você vive aqui, onde nem mesmo os pássaros voam?" O monge respondeu: "Porque aqui eu ouço o universo respirar." E o mercador levou essas palavras consigo, junto com tecidos, marfim e joias, porque aquilo também era uma mercadoria, apenas para o coração. Morreram nos desfiladeiros, não de inimigos, mas da natureza. Avalanches de neve, desabamentos de pedras, doenças de altitude. Uma caravana podia perder metade de seus animais de carga, 3 homens e 1 semana de viagem. Mas, ainda assim, continuava, porque além da cordilheira começava uma nova terra, com novas oportunidades e com nova esperança. Onde o ar é rarefeito, é mais fácil respirar a verdade. A grande rota da seda não passou por essas alturas por acaso. Não procurou um caminho fácil. Procurou um caminho que transformasse, um caminho que exigisse. Um caminho que desse não apenas mercadorias, mas também experiência. Quando, lá embaixo, no oásis, a caravana ouviu novamente o burburinho do bazar, os cheiros de pilaf e o riso das crianças, cada viajante sabia: eu passei pelo céu. Eu carreguei uma montanha nos meus ombros. Eu me tornei parte do caminho. E nisso, toda a essência. Se a grande rota da seda tivesse um coração, ele bateria em algum lugar entre minaretes e cúpulas azuis, onde a luz incide sobre tijolos e o ar é impregnado com o aroma de especiarias e vozes em centenas de idiomas. Este lugar é Samarcanda e Bukhara, cidades onde o tempo parou para se tornar eternidade. Samarcanda não era apenas uma cidade, era uma lenda. A lenda diz que foi fundada por um herói que subjugou dragões. A realidade diz, ela estava aqui muito antes do surgimento de muitos impérios. Exércitos, profetas, sábios e mercadores passaram por ela. E cada um deixou um rastro na pedra, no som, na palavra. Aqui não se perguntava: de onde você vem? Perguntava-se: o que você traz? Porque se valorizava não a origem, mas o dom. Quem trazia uma boa história era igual àquele que trazia caixas de lápis-lazuli ou veludo. Nas caravansarais de Samarcanda, as conversas não cessavam à noite. Ao chá, ao pilaf, à luz das lamparinas, histórias eram compartilhadas sobre passos nevados, sobre salvamentos miraculosos, sobre cidades que existiram e desapareceram. Samarcanda sabia ouvir, era como um espelho, refletia tudo que chegava a ela e o tornava seu. Aqui, a flor de lótus indiana florescia na cerâmica persa. Aqui, o padrão chinês se deitava na seda local. Aqui, a filosofia grega era discutida sob uma cúpula árabe. Tudo se unia, sem perder sua singularidade.
Porque a fusão de culturas não é apagamento, mas amplificação. Pelas ruas andavam velhos de turbante, crianças de camisa bordada, mulheres com cestos de romãs. Música enchia o ar, flautas, tambores, uma melodia suave. Às vezes, o tilintar de tigelas de cobre. Às vezes, o chamado do muezim. Às vezes, o canto de pássaros reunidos no minarete. No centro da cidade ficava o bazar. Seus cheiros eram densos como tecido. Menta, açafrão, nozes, suco de romã. O mercado era como um mapa mundi vivo. Aqui podia-se comprar vinho do coração, farinha da Índia, jade da China, e ouvir a língua de qualquer região. Havia tradutores em todas as lojas, mas mais frequentemente no coração. Porque se você vier com boas intenções, será compreendido. Bukhara, irmã de Samarcanda. Se Samarcanda era um sonho, Bukhara, um sopro. Mais calma, um pouco mais contida, mas não menos profunda. Suas ruas não gritavam, elas sussurravam. Suas cúpulas não ofuscavam, elas aqueciam. Seus sábios eram mais silenciosos, mas mais sábios. Aqui viviam poetas, sufis, mestres. Nas madraças, estudantes sentavam-se com livros no colo. Nos portões do bazar, contadores de histórias com multidões de ouvintes. Aqui as palavras não se perdiam. Aqui elas eram pesadas. Nas lojas, tapetes, cerâmicas, livros. Tapetes como mapas, cerâmicas como símbolos, livros como estrelas. À noite, Bukhara silenciava. Apenas as lanternas se refletiam nos lagos. Apenas os passos de um viajante ecoavam nos becos. E podia-se ouvir a cidade respirar, lentamente, profundamente, como um homem que muito suportou, mas não perdeu a clareza. Dizem que quem bebe água de um poço de Bukhara volta, porque a cidade não acolhe o corpo, mas a alma. E a alma se lembra. Samarcanda e Bukhara não eram apenas pontos no mapa. Eram nós de significados. Aqui se encontravam aqueles que nunca haviam se visto e, de repente, tornavam-se próximos. Porque a seda unia não apenas o tecido, ela unia corações. Estudiosos e mercadores, poetas e soldados, todos bebiam dos mesmos cálices, todos estavam diante das mesmas muralhas, todos olhavam para as mesmas estrelas e entenderam: não somos tão diferentes assim. Temos um caminho através do tempo, através da areia, através de nós mesmos. As caravanas partiram, a poeira subiu, mas as cidades permaneceram, porque não eram apenas pedras, mas memória. Hoje, turistas fotografam minaretes e cúpulas, leem nomes de ruas, provam doces, mas se você demorar, sentar nos degraus de uma mesquita, fechar os olhos, poderá ouvir uma voz antiga. Ela não fala, ela canta. Sobre a estrada, sobre o comércio, sobre encontros, sobre o amor. Ela é a própria grande rota da seda. O caminho seguia para onde o deserto se tornava um teatro de deuses, onde pilares se erguiam entre a pedra e o sol, como congelados numa dança. Essa era Palmira, cidade-visão, cidade-eco, cidade onde Oriente e Ocidente se apertavam as mãos e se maravilhavam. Palmira surgiu como uma miragem e permaneceu como uma lenda. Na língua aramaica, chamavam-na Tadmor, cidade das tamareiras. Um oásis no meio das areias do deserto sírio, tornou-se um cruzamento para as caravanas que vinham da Mesopotâmia para a Fenícia, da Pérsia para o Egito, da China para Roma. Seda, especiarias, jade, pergaminhos, perfumes, conhecimento, tudo passava por Palmira, e tudo deixava um rastro. Colunatas majestosas se estendiam por centenas de passos. Elas carregavam não apenas as abóbadas dos edifícios, mas também o simbolismo da conexão mundial.
Frontões gregos repousavam sobre capitéis orientais. Inscrições latinas coexistiam com aramaicas e gregas. Forma e palavra se fundiam, como sonhos e realidade. O principal templo da cidade, o santuário de Bel, erguia-se como um coração. Bel era um deus nascido de concepções sumérias e babilônicas, mas em Palmira ele adquiriu traços que evocavam Zeus e Ra, Mitras e Ahura Mazda. Ele se tornou o deus do encontro, o deus da síntese. Aqui oravam mercadores, filósofos, guerreiros, peregrinos. Aqui não se perguntava, como você chama seu Deus? Aqui se perguntava, com que você veio? Zenóbia, rainha de Palmira, tornou-se um símbolo de independência. Sábia, corajosa, brilhante, ela liderou a cidade à liberdade de Roma. Suas campanhas, suas cartas, sua biblioteca, tudo falava que Palmira não era apenas um posto comercial. Era um centro capaz de pensar, agir, sonhar. E embora Roma finalmente a subjugasse, o espírito de Zenóbia não desapareceu. Tornou-se o vento entre as colunas. As ruas de Palmira eram inundadas de luz. A pedra branca refletia o sol, e a cidade brilhava como uma estrela que caiu no deserto. Arcadas cobertas ofereciam sombra do calor. Nos bazares falavam-se dezenas de línguas. Ali vendiam-se ânforas, tecidos, amuletos, escritos, até mesmo receitas de óleos e ungüentos trazidas da distante Índia. À noite, a cidade silenciava. Mas não era um silêncio, e sim uma escuta da areia, do céu, do hálito das colunas. O viajante podia deitar-se ao pé do templo e ver as estrelas caírem sobre as entablaturas. Ele sentia que não estava apenas em uma cidade, mas em uma história que havia começado antes dele e continuaria a ressoar depois dele. A água na cidade fluía por canais subterrâneos. Era distribuída com precisão, como uma joia preciosa. Palmeiras de tâmara sussurravam sobre os jardins. Suas sombras caíam sobre mosaicos que representavam leões, peixes, uvas e criaturas míticas, tudo o que ligava a terra e a imaginação. Caravanas entravam em Palmira através de um monumental arco triunfal. Esse gesto arquitetônico declarava: você não apenas entrou na cidade, você entrou em um espaço de conexão. Aqui era possível encontrar embaixadores, sacerdotes, filósofos e amantes. Aqui se sonhava. E os sonhos não eram zombados. Era-lhes dado um lugar. O templo de Baal Shamim, o Deus do céu, era leve, quase etéreo. Suas colunas lembravam cordas. Suas sombras dançavam sobre as lajes. Às vezes, parecia que o próprio ar zumbia. E os caminhantes, que estavam sob essas abóbadas, diziam que se sentiam mais perto do céu. Os arquitetos da cidade entrelaçaram números e proporções de tal forma que a pedra cantava. Os complexos de templos tinham pátios internos onde se podia ouvir o eco da própria alma. As fontes foram construídas de modo que as gotas batiam ritmicamente o pulso do espaço. Não era apenas uma cidade, era música em pedra, mas nada é eterno. Palmira sofreu invasões, terremotos, guerras. Muitos edifícios foram destruídos. Algumas estátuas perderam os rostos, mas quando os arqueólogos chegaram lá, eles entenderam. O espírito permaneceu. Porque o principal não são as colunas, mas a ideia de encontro, a ideia de diálogo. Quando um homem moderno pisa nas placas empoeiradas, ele ainda pode ouvir os passos de um antigo mercador, sentir o olhar de Zenóbia, ouvir as palavras de uma oração, dirigida não a um nome específico, mas ao próprio fato da presença divina. E então ele entende.
Palmira não é uma ruína, é um ponto no mapa da humanidade. A grande rota da seda por Palmira não apenas entregava mercadorias, ela ensinava. Ensinava a ouvir os outros, a falar a língua do coração, a acreditar no poder do intercâmbio cultural. E, nesse sentido, Palmira vive. Nem toda a grande rota da seda passava por terra. Lá, onde as caravanas encontravam as bordas dos continentes, começava outro caminho, o marítimo. A caravana tornava-se uma flotilha. Os camelos davam lugar aos navios e as areias às ondas. O Golfo Pérsico e o Mar Vermelho tornaram-se novas rotas, onde o vento soprava nas velas e as estrelas guiavam o caminho. Nos portos do Golfo ouviam-se as mesmas palavras que nos oásis, apenas mais baixas, como abafadas pelo ar salgado. Aqui, as caravanas terminavam nos cais e a carga era transferida para os navios, barris, ânforas, sacos e baús. Os dedos dos mercadores tocavam as cordas, como se estudassem novas linhas do destino. Os navios de madeira balançavam na água, prontos para levar seda e especiarias, incenso e textos mais longe, para onde a terra não podia mais continuar a jornada. Um dos principais portos era a cidade de Siraf, na costa do Golfo Pérsico. De lá, navios partiam para o sul, em direção a Omã e Iêmen, e mais além, para o Mar Vermelho e as costas egípcias. Os carregadores descarregavam as mercadorias com uma paciência desenvolvida ao longo de séculos. Os marinheiros olhavam para o céu, suas bússolas eram as estrelas. Os viajantes oravam a diferentes deuses, mas com um único pedido, que o vento fosse favorável e as ondas toleráveis. O mar não era menos perigoso que o deserto. Tempestades repentinas, recifes submersos, piratas. Às vezes, navios desapareciam para sempre. Às vezes, retornavam sem velas, mas com ânforas intactas e pessoas exaustas. Os mercadores conheciam o preço do risco, mas também conheciam o preço da sorte. A vida nos navios era diferente. O espaço era limitado, mas o céu imenso. Alimentavam-se de arroz, peixe seco, água de barris, às vezes frutas compradas em aldeias costeiras. À noite, o navio rangia como um velho contando um conto de fadas, e o mar respondia com borrifos e rugidos. Quem não dormia, olhava para as estrelas. Quem dormia, via-as em sonhos. O Mar Vermelho era estreito, como um corredor entre mundos. Suas águas refletiam o céu, como um espelho. Os navios navegavam ao longo da costa árabe, parando em portos, Aden, Mucala, Jeddah. Aqui, mercadorias eram trocadas por água, comida, cordas e bênçãos. Às vezes, encontravam sufis recitando poemas diretamente na costa. Às vezes, sábios que negociavam não com coisas, mas com palavras. As fozes dos rios que desaguavam no mar eram cobertas por mangues. Pássaros gritavam no ar quente. Nas aldeias costeiras, as crianças olhavam para os navios como um milagre. Para elas, eram animais exóticos que traziam consigo cheiros desconhecidos e tecidos brilhantes. A viagem durou semanas, às vezes meses. Os marinheiros oravam às estrelas, amaldiçoavam a calmaria, cantavam canções de remo. Os mercadores anotavam em cadernos quantos sacos, o que foi comprado e onde, a quem o que entregar. Alguns escreviam diários. Suas linhas permaneceram. 5º dia, mar calmo. 6º, gaivotas indicam a costa. 7º, o vento acalmou. As velas pendiam como um sonho. Às vezes, ria-se no navio. Às vezes, chorava-se. Às vezes, silenciava-se. Era um silêncio especial. O silêncio na água não é a ausência de som, é a presença do espaço, quando não há para onde ir, a não ser para dentro de si.
As cidades portuárias recebiam as caravanas marítimas com alvoroço. O navio atracava. O capitão abraçava um velho conhecido que estava na praia. Os mercadores arranjavam os depósitos. Os trabalhadores descarregavam as mercadorias. Tudo funcionava perfeitamente. Tudo em ritmo. Em algum lugar no porto soava o tilintar de taças de cobre. Em algum lugar, o grito de um comerciante. Em algum lugar, o canto de uma mulher. A parte marítima da Rota da Seda era como um fôlego entre as frases. Inesperada, mas necessária. Sem ela, o caminho não estaria completo. Aqui, a seda absorvia sal, os pergaminhos, umidade, e as pessoas, novas perspectivas. Pelo Mar Vermelho, os navios seguiam para a Península do Sinai e, mais além, para Alexandria, no Egito. Ali começava outro capítulo, mas a memória das noites a bordo, do vento, das gaivotas voando na popa, permanecia. E cada viajante, ao pisar em terra, silenciava por um instante. Porque ele sabia, não apenas cruzou o mar, ele cruzou uma parte de si mesmo. O mar se abria, e em sua vastidão espumosa erguia-se uma silhueta. Torres, cúpulas, colunas, uma cidade, cintilando à luz da aurora. Esta era Alexandria, os portões do Egito, os portões da antiguidade, os portões do conhecimento. Navios vindos do Oriente entravam em seu porto como em um templo. Eles eram recebidos não por um homem, mas pela luz. Era o farol, o grande farol, que se erguia na ilha de mesmo nome. Uma das maravilhas do mundo. Seu fogo ardia no topo de uma torre, com mais de 100 metros de altura. Durante o dia, ele refletia a luz do sol. À noite, uma chama alimentada com resina e óleo. Era visível a dezenas de milhas de distância e todo marinheiro sentia. Ele estava quase em casa. O porto de Alexandria zumbia como um bazar. Aqui, os navios eram descarregados e, imediatamente, novos eram carregados. Guindastes trabalhavam, arautos gritavam, meninos corriam, distribuindo água. Mercadores orientais entravam em uma cidade onde não apenas parceiros comerciais os esperavam, mas também surpresa. Alexandria não era apenas um porto, era um símbolo. Alexandre o Grande afundou, mas o espírito da cidade tornou-se uma mistura de razão grega, sabedoria egípcia e sutileza oriental. Mitos e ciências, línguas e sotaques, estrelas e manuscritos se fundiam aqui. No centro da cidade erguia-se a grande biblioteca, um lugar onde centenas de milhares de pergaminhos eram guardados. Ali havia textos da Babilônia, da China, da Índia, da Grécia. Se um navio entrava no porto, os funcionários verificavam. Os mercadores têm livros novos? Se encontravam, faziam cópias. O original era guardado, a cópia devolvida. Assim a biblioteca crescia, como uma árvore cujas raízes se estendiam por todas as civilizações. Sábios trabalhavam na biblioteca. Eles traduziam, comentavam e discutiam. Um conhecia geometria, outro astronomia, o terceiro medicina. Eles debatiam sobre números e significados, sobre deuses e planetas, sobre o hálito da terra e a força do fogo. Seus discursos eram como música, nem sempre compreensíveis, mas sempre profundos. Um condutor de caravanas contou: "Eu vim para comprar tecido, mas fiquei por um mês. Todas as noites eu sentava nos degraus do templo, ouvindo um velho explicar por que Sírio não é apenas uma estrela." Assim, a viagem tornou-se não apenas comércio, mas também educação. Em Alexandria havia templos, gregos com colunas, egípcios com baixos relevos e novos
já cristãos. Todos conviviam. A cidade não dividia, ela unia. Nisso residia sua força. Nos mercados falava-se latim, copta, grego, sírio, persa, indiano. Os mercadores sorriam, discutiam e fechavam negócios. Vendiam mirra, papel, tecidos, pedras, ervas, ouro. Mas o principal que se vendia era a confiança. Sem ela, nenhuma transação funcionava. Faros estava lá, como um guardião mudo. Sua fundação era sólida, mas o mais importante, a chama. Ela ardeu por anos, décadas. Não apenas iluminou o caminho, mas foi um símbolo da conexão entre os mundos, entre Oriente e Ocidente, entre pessoas que têm deuses diferentes, mas um caminho. Cartas enviadas daqui chegavam a Roma, Antioquia, Cartago. Eram escritas em pergaminho, com caligrafia caprichosa. Traziam a notícia. Chegamos, seda entregue, novo pedido fechado. Esperamos retornar com sândalo e mastique. Mas entre as linhas ressoava outra mensagem. Vi uma cidade onde os pensamentos do mundo são guardados. Nas ruas de Alexandria trabalhavam escribas. Por algumas moedas, eles redigiam cartas para os analfabetos. Um velho ditava uma carta ao filho. Você mora agora na Síria, mas não se esqueça, Alexandria é a sua casa. Outro pedia para avisar a esposa. Logo voltarei. Comprei para você a seda azul que você tanto gosta. E o escriba acenava, sabendo. Esta também é uma história. Esta também é uma rota da seda, de coração a coração. Nas tavernas de rua, bebiam vinho de uva, comiam pão sírio, contavam anedotas. Um contou como salvou uma caravana de uma tempestade de areia. Outro, como viu uma luz em um templo que não estava no mapa. Todos riam, mas todos acreditavam. O caminho não é apenas o que você carrega, é o que o carrega. Entre as colunas e ruelas, crianças corriam. Brincavam de navio e caravana, de sábios e sacerdotes. Tinham um mundo, grande, diverso, surpreendente. E nesse mundo, Alexandria era como um nó num fio, conectando tudo. E à noite, quando o vento acalmava e as ondas abraçavam a costa suavemente, o fogo no farol de faros continuava a arder. Sua luz caía sobre a água, e cada viajante que a olhava sabia. Há um lugar onde caminho e conhecimento, comércio e sabedoria são um só. O caminho se estendia como um fio, esticado entre as eras. Das montanhas da Ásia, através de desertos e mares, as caravanas atingiram seu limite. Lá, onde os fóruns fervilhavam e arcos de mármore se erguiam, onde as pessoas falavam latim, vestiam togas, discutiam no Senado e bebiam vinho sob o farfalhar dos loureiros. Esta era Roma. Para um viajante oriental, Roma era como uma miragem, mas ao contrário, não no deserto, mas em pedra. Não seduzia com água, mas com moedas. Não com palmeiras, mas com colunas. Era uma cidade onde a estrada terminava, transformando-se em riqueza, e onde a seda, pela primeira vez, adornava os ombros dos imperadores. Seda, leve, fluida, quase sem peso. Em Roma, ela tornou-se objeto de desejo, inveja, luxo. Os romanos não entendiam de onde vinha. Chamavam os que a traziam de seres. Primeiro pensaram que o tecido crescia em árvores, depois que era tecido de teias de aranha. A verdade, porém, estava longe e quase inatingível. Bichos da seda, folhas de amoreira, artesãos do reino do meio, desconhecidos do imperador. Os senadores indignaram-se. Eles disseram: a seda corrompe as mulheres, amolece os homens, ameaça a nossa virtude. Mas suas esposas já usavam túnicas translúcidas, brilhando como as ondas do Tibre.
e os mercadores calculavam os lucros. Por uma onça de seda, recebiam seu peso em ouro. Roma não era apenas um ponto final, era um espelho. Tudo o que vinha do Oriente, especiarias, incenso, jade, conhecimento, assumia novas formas aqui. Vestes romanas eram costuradas com seda chinesa. Tapetes persas tornavam-se cortinas em vilas. Novas mitologias nasciam de lendas orientais. Nas ruas de Roma se encontravam pessoas que haviam percorrido o caminho da Índia ao Egito, da Síria a Cartago. Eles diziam: "Eu transportei especiarias por Palmira." Ou, "Meu avô construiu navios em Omã." Suas histórias eram vivas, seus rastros reais. Os romanos invejavam, mas também admiravam. O Oriente não lhes parecia apenas exótico, mas também uma fonte. Eles olhavam para espelhos da China, bebiam chá que trazia calma, cheiravam almíscar, sem saber sua origem, mas acreditavam que era o sopro dos deuses. Nas casas da nobreza surgiam estatuetas orientais. Nas bibliotecas, traduções de parábolas orientais. Nos banhos, discutia-se não apenas política, mas também medicamentos misteriosos da Índia. Religiões orientais surgiam, o culto de Mitra, os cultos de Ishtar e Ísis. Todas elas seguiam os rastros da Rota da Seda, ocultos nas almas, e não na areia. A viagem terminava ao pé do Capitólio. O mercador, que havia cruzado montanhas e mares, pôde finalmente respirar. Aqui ele foi pago em ouro, mas sentiu. O valor não estava nas moedas, mas no que ele havia visto. Nos rostos, nas palavras, nas vozes do vento em gargantas estreitas. Ele era rico não apenas em mercadorias, mas em memória. Os fóruns de Roma lembravam os passos dessas pessoas. Os templos ouviam suas orações. As fontes refletiam seus rostos. Eles desapareciam na multidão, dissolviam-se na eternidade, mas deixavam um rastro. Não em mármore, em tecidos, não em bronze, em palavras. E o caminho, que aqui terminava, começava novamente, nos pensamentos de alguém, em novas caravanas, no cheiro de sândalo em pergaminho. A grande rota da seda alcançou Roma e não desapareceu. Transformou-se em desejo, na ânsia de saber o que há além do horizonte, na compreensão de que o mundo não é uma fortaleza fechada, mas uma rede viva de caminhos, encontros e interpenetração mútua. E quando o sol se ergueu sobre o fórum, em seus raios, por um instante, podia-se distinguir um leve e dourado brilho, como se um fio de seda deslizasse pelo ar. Da China, através dos corações, através dos séculos, direto para Roma. O caminho nunca foi apenas de mão única. As caravanas voltavam, os mercadores retornavam. E junto com tecidos e mercadorias iam outros fios invisíveis, pensamentos, histórias, imagens. A seda pode ser lisa e fina, mas uma ideia é ainda mais delicada e mais forte. O caminho de volta não começou com a estrada, mas com a memória, com o que restava por dentro. Mercadores orientais levavam de Roma não apenas ouro, mas também histórias sobre templos, sobre pessoas em togas, sobre sabores que antes não conheciam. Falavam de anfiteatros romanos, de esculturas que pareciam vivas, de leis gravadas em pedra. Ideias viajavam em caravana, através da Síria, Mesopotâmia, os planaltos iranianos. Elas se transformavam em conversas, de conversas em novas concepções do mundo. Em seus escritos de tinta apareciam conceitos romanos, termos latinos, filósofos gregos. O caminho de volta era um caminho de cultura. As religiões também seguiram esse caminho.
Pelos portos orientais, as ideias de um Deus único chegaram à Arábia. Pela Palestina, partiram os primeiros textos que se tornariam sagrados. Pelo Egito, a ideia de que a vida após a morte não é apenas sobrevivência, mas um significado superior. Essas crenças se encontraram, discutiram, entrelaçaram-se. As caravanas traziam tanto incenso quanto escrituras. Tecnologias voltaram. De Roma para a Ásia vieram ideias sobre aquedutos, concreto e fortificações. Na Síria, começaram a construir cúpulas inspiradas no Ocidente. Na Pérsia, aplicavam-se métodos da engenharia romana. Mas, inversamente, o conhecimento oriental sobre medicina, ervas e geometria inspirou médicos e arquitetos ocidentais. Música e danças eram levadas com as caravanas, como o vento. Em algum lugar em um pátio de Bucara, um instrumento semelhante a uma cítara romana começava a soar. Em algum lugar em Damasco, uma dança tomava uma forma vista em uma vila italiana. A arte era um errante inquieto, para quem as fronteiras não significavam nada. A caravana seguia, e em seus sacos não havia apenas tecidos e especiarias, mas também fragmentos de canções, pedaços de provérbios, receitas e até piadas. Assim, a alma da época era transmitida, e ela estava viva. Algumas ideias não foram compreendidas de imediato. Algumas se perderam. Algumas transformaram-se. Mas as mais resistentes tornaram-se parte do cotidiano. Assim, a concepção romana do direito penetrou nos códigos orientais. Assim, símbolos orientais adornaram afrescos ocidentais. Assim, na Itália, surgiram palavras cujas raízes vinham da Pérsia ou da Índia. O caminho de volta não era menos perigoso. As dunas de areia não tinham piedade dos cansados. Ladrões esperavam nas trilhas, doenças nas fozes dos rios. Mas aqueles que retornavam sabiam. Eles carregavam mais do que mercadoria. Carregavam uma faísca. Crianças, nascidas ao longo da Rota da Seda, frequentemente tinham origens mistas. Sua pele, como o sol. Seus olhos, como o vento. Sua fala, como uma melodia de dois modos. Não eram de lugar nenhum. Eram de todos os lugares. Ideias ampliaram o mundo. Através delas, novas estradas foram construídas, não na terra, mas na mente. O que parecia estranho tornou-se compreensível. O que amedrontava gerou respeito. O caminho de volta não era para o antigo, mas para o novo. Não era um retorno, era uma continuação. A seda voltou para a China, mas não a mesma de antes. Ela trazia o cheiro do mar, a poeira dos fóruns, o hálito do farol de Alexandria. Estava impregnada de história. Ideias não se pesam em balanças, não podem ser medidas, mas elas são a principal carga. Aqueles que as carregavam faziam-no quase imperceptivelmente, mas justamente por causa deles, o mundo se tornou inteiro. Nem todas as cidades ao longo do caminho permaneceram vivas. Algumas desapareceram, como sonhos. Não foram conquistadas por exércitos, nem incendiadas, nem destruídas por inimigos. Elas simplesmente desapareceram. A areia cobriu as ruas, o vento levou os sons, e só o tempo sabia onde jaziam suas ruínas. Assim, a Rota da Seda começou a se dissolver, não de imediato, mas irrevogavelmente. Onde ficava Loulan, agora é silêncio. Essa cidade, situada à beira do lago Lop Nur, outrora acolhia caravanas, oferecendo paz, alimento e informação. Aqui viviam pessoas, oravam, comerciavam, escreviam cartas. Mas a água recuou e a areia veio. As paredes de barro desabaram, os telhados ruíram.
De Loulan restaram apenas fragmentos de papiros e cabelos emaranhados em tecidos de sepultura. Taklamakan, o deserto entre os oásis, engoliu dezenas de assentamentos desse tipo. Ao longo das trilhas das caravanas, as pessoas partiam sem esperar a destruição. Sentiam o hálito do vazio. As caravanas visitavam essas terras cada vez menos. As rotas comerciais mudavam como leitos de rios. Palmira, cidade de deuses e colunatas, também se transformou em ruínas. Sua beleza silenciou. O mármore se desgastou. As torres desabaram. Mas mesmo em ruínas, Palmira não perdeu sua força. No silêncio de suas ruas, arqueólogos ouviam ecos de caravanas. Algumas cidades foram engolidas pelas selvas, outras pelas montanhas. Algumas simplesmente desapareceram dos mapas. Eram conhecidas apenas em lendas. Eram chamadas a Cidade dos Espelhos, a cidade de uma torre, a cidade onde as muralhas eram feitas de pedra e sal. Mas o tempo não mata, ele lembra. A terra preserva. Às vezes, uma tempestade de areia revela os contornos de uma rua. Às vezes, a chuva lava um pedaço de parede. Às vezes, um arqueólogo pega uma tábua de argila e vê nomes. Tirita, filho de Orundes. Rani, um mercador de Samarcanda. E os nomes se tornam vozes. Cartas encontradas em cavernas contam sobre a vida. Sobre pedidos, brigas, amor. Alguém pede para entregar um lenço de seda à esposa. Alguém para pagar uma dívida. Alguém para abençoar o filho. Todas essas pessoas viveram. Beberam água de poços. Dormiram sob as estrelas. Acreditavam no dia de amanhã. Arqueólogos são os novos mercadores. Eles não trazem de volta mercadorias, mas memória. Eles escavam, registram, interpretam. Suas caravanas consistem em pincéis, lanternas, diários. Seu caminho não é através de terras, mas através de camadas. E cada fragmento encontrado é como um pequeno lampejo do grande caminho. Entre o silêncio dos desertos encontram-se grutas budistas com afrescos. Neles, imagens de caravanas, céus, demônios e santos. Eles se preservaram porque a areia cobriu as entradas, porque ninguém os perturbou, porque o tempo não é inimigo, mas guardião. Algumas cidades desapareceram porque a geografia mudou. Rios secaram, ventos mudaram de direção, o clima se deslocou. A grande rota da seda era um sistema vivo. Dependia de água, segurança e economia. E quando esses fios se romperam, o caminho desmoronou, como um tecido que perdeu sua força. Mas nas pessoas ele permaneceu, na língua, nos padrões, nas lendas, na arquitetura, nas palavras que vieram de longe. Mesmo que ninguém mais andasse por aqueles caminhos, a memória continuava a andar. As sombras do tempo não assustam, são gentis. Elas sussurram: você não é o primeiro, você está seguindo os passos. Mas os passos também são um caminho. O mapa da Rota da Seda agora mais se assemelha a um céu estrelado. Alguns pontos são mais brilhantes, outros mais tênues. Alguns se apagaram, mas juntos eles ainda apontam o caminho onde os sonhos se encontraram. Às vezes, parece que a estrada é apenas uma linha no chão, poeira, pedras, curvas. Mas a estrada não é geografia, é uma imagem, é um estado de espírito. O mundo, por si só, é uma estrada, e o homem, um eterno viajante. Por mais casas que construamos, sempre resta o desejo de partir, além do horizonte, além da colina, além da névoa. A grande Rota da Seda não foi apenas uma rota comercial, tornou-se um símbolo de movimento, um símbolo de tudo o que vive e deseja se conectar,
Um homem com um fardo, um homem em um camelo, um homem ao leme, é o mesmo homem. Ele procura, não apenas mercadoria, ele procura sentido, verdade, luz. As estrelas o chamam, os cheiros o atraem, o silêncio de seu pátio natal o impulsiona quando se torna muito apertado. Cada parada é como um instante, cada descanso como um fôlego. Mas a viagem continua, a poeira assenta, as cicatrizes curam e o olhar está voltado para a frente. E nesse olhar, a memória antiga. Uma vez, o primeiro homem saiu de uma caverna e foi. Ele não sabia para onde, mas sabia que precisava ir. Assim começou a história, e em cada era havia seus caminhos. Suas rotas da seda, entre cidades, entre ideias, entre corações. A rota da seda nos ensina que não há fronteiras. Elas existem apenas em nossas mentes. Quando um mercador da China cumprimentou um sábio em Samarcanda, não havia guerra nem inimizade entre eles. Havia apenas interesse, respeito, o desejo de compreender. Cada viajante carrega consigo uma parte da pátria e a deixa onde esteve. Assim, nos bazares da Síria, ouviam-se contos de fadas chineses. Assim, na Índia, liam-se tratados gregos. Assim, em Roma, admiravam-se tapetes persas. Viajamos não só pela terra, mas também pelo tempo. Toda história, todo livro, também é um caminho. Caminhamos pelas linhas, como por trilhas. Encontramos personagens, como companheiros de viagem. E cada um deles deixa uma marca. O mundo está mudando. As caravanas desapareceram. Camelos foram substituídos por aviões. Mercadores tornaram-se empresas. Mas a essência permaneceu. Ainda nos esforçamos para ser pontes. Ainda buscamos o que une. Hoje, o homem senta-se diante de uma tela, mas em sua alma ele é o mesmo viajante. Ele quer saber como os outros viveram, o que sentiram, no que acreditaram. Ele percorre a rota da seda digital, de cultura em cultura, de língua em língua. E talvez, neste exato momento, ao ouvir esta história, alguém sinta um vento se levantar dentro de si. Não um vento perturbador, mas um que chama. Não diz, vá embora, sussurra. Entenda. Entenda o caminho. Entenda-se. Porque não somos estátuas. Somos viajantes. Noite. Deserto. A caravana parou. Os camelos deitaram-se na areia quente. As pessoas acenderam uma fogueira. A chama tremeluzia ao vento, projetando sombras nas colinas. Não se ouvia vozes nem passos, apenas o estalar da lenha e o farfalhar das roupas. Ao redor, escuridão. Acima, estrelas. Tantas que parece que o próprio céu se tornou um caminho. Elas tremeluzem, brilham, observam os viajantes como espíritos guardiões. Alguém diz que as estrelas são os olhos dos ancestrais. Alguém que são a luz das esperanças congeladas no alto. Mas ninguém discute. As estrelas guiam. Ao lado da fogueira, as pessoas sentam. Alguém bebe chá quente. Alguém tira uma flauta. O som é fino, transparente, como o ar sobre a areia. Não precisa de palavras. É uma canção em si. Uma canção do caminho. Uma canção da memória. Um velho conta uma história. Ele fala baixinho, mas todos ouvem. Ele fala sobre um jovem condutor de caravanas que uma vez se perdeu nas montanhas, sobre como um guia o salvou sem dizer uma palavra, e como aquele jovem mais tarde se tornou um mercador e depois um professor. E cada vez que ele contava essa história, ele não mencionava nomes, porque poderia ter sido a história de qualquer um deles. A chama se reflete em seus olhos, e cada um vê nela o seu próprio. Alguém, a casa. Alguém, o caminho. Alguém, um rosto há muito esquecido, mas ainda
vivo no coração. A noite flui, a caravana descansa, mas o tempo não dorme. Ele, como o vento, move-se entre as frestas, pelas dobras do tecido, através da respiração dos que dormem. Toca a testa do guarda, a mão do mercador, o ombro da jovem que pela primeira vez sai em jornada. Ele diz: você é parte de algo maior. Você não está sozinho. A rota da seda nunca foi apenas uma rota. Era o sopro do mundo. Era uma linha sobre a qual repousava a confiança. Era um caminho pelo qual as pessoas levavam luz em sacos, em palavras, em seus corações. Agora, o caminho está quase esquecido, mas na quietude do deserto ainda se pode ouvir o tilintar dos penduricalhos na canga do camelo, o riso suave, o chamado dos guardas. Não são fantasmas, é memória. Ela não morre, apenas espera que alguém se pergunte novamente: o que há lá, além do horizonte? Pela manhã, a caravana seguirá em frente. Rastros ficarão novamente na areia e então desaparecerão. Mas a luz acesa nos corações permanecerá. Não precisa de estrada. Ela mesma é a estrada. E onde quer que você esteja, você que ouviu esta história, lembre-se, em cada passo, em cada olhar, em cada sonho, você também faz parte da grande rota da seda. Durma em paz. A chama não se apagou, apenas se tornou uma estrela.